Olá, pessoal. Aqui é a professora Mariana. Eu sou aluna da Universidade São Judas Tadeu e estou cursando o sétimo semestre do curso de Letras Português e Inglês. Esses vídeos são para o projeto da professora Cíntia Piccini, Reforços de Estudos. A matéria abordada nos meus vídeos é literatura. E como nós já começamos a ver o pré-modernismo, nós vamos dar continuidade à matéria. Na aula passada, nós vimos o contexto histórico do pré-modernismo, lembra da República Velha, de todas as revoltas nas diferentes regiões, a revolta de Canudos, as revoltas operárias em São Paulo, revolta da vacina, revolta da chibata. Uma temporada de revoltas, pode-se dizer. Vimos também que o período denominado como pré-modernismo é de 1902, desde a publicação de Canaã, de Graça Aranha e de Os Sertões de Euclides da Cunha, que foram duas obras marcantes ao pré-modernismo por estarem criticando uma realidade social. É, Vimos que foi uma corrente onde se encontravam outras correntes literárias, como o parnasianismo, o neoparnasianismo, o realismo, o naturalismo e principalmente o início de uma obra crítica literária, certo? Ok, agora nós vamos, como nós vimos na aula passada, Rui Barbosa e a sua oratória, a sua importância na literatura, na política, vamos começar a ver outra dessa figura, que é o Joaquim Nabuco. Ele foi uma figura muito importante, tanto na literatura como na política, e também como historiador, tá bom? Ele nasceu em Recife no dia 19 de agosto de 1894. Ele foi político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro. Ele também, assim como o Rui Barbosa, ele foi formado pela Faculdade de Direito de Recife. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E apesar dele ser de família escravocrata, ele era defensor do fim da escravidão, ele era um abolicionista. Ele fez uma defesa excelente ao escravo Tomás. Essa defesa ficou muito conhecida, porque ele defendeu quando ele era muito novinho, um escravo, que matou o seu senhor de engenho e acabou sendo condenado à morte. Ele conseguiu reduzir a pena do escravo à prisão perpétua, o que é ruim também, mas não é ruim como uma pena de morte, certo? Ele fundou a Sociedade Anti-Escravidão Brasileira e publicou a obra A Escravidão. Por que ele defendia tanto? Ele era abolicionista? Por dois motivos muito importantes. A questão humanitária, porque ele defendia que a escravidão deveria ser abolida, porque no Brasil todos são brasileiros. Não há uma raça que nos separe e que não nos torne brasileiros. Logo, todos os brasileiros devem ser livres. E para que o Brasil. Desculpa. E também defendia por uma questão de evolução do Brasil como país, porque em todos os outros países já havia se abolido a escravidão. Todos os outros países já estavam crescendo economicamente e politicamente. Se o Brasil não abolisse logo, ele ficaria para trás nesse processo. Então ele defendia também por isso. Vamos falar sobre as características da prosa dele. Ele escrevia com um ritmo paratático, ou seja, que é dominado por orações coordenadas. Essas orações, elas são ligadas apenas pelo sentido, mas elas não são ligadas textualmente, elas são independentes textualmente, sintaticamente falando. Sua prosa é crítica, por ele ser a favor da abolição, então ele concentrou parte da sua obra a criticar a escravidão. Ele também é historiador, então ele se empenhou na análise sistemática das bases sociais de elite do Brasil imperial e também se empenhou em registrar os escravos, escrever sobre os escravos. É muito engraçado a figura de Nabucco porque é contraditória, pois ele é um tradicionalista liberal, você já vê só por aí.
por ele se denominar um tradicionalista liberal. Monarquista de esquerda, católico humanista e antidogmático. Saudosista, porém não reacionários. Podem perceber que, por exemplo, é contraditório dizer, porque ele era monarquista, ao mesmo tempo que ele se empenhava em defender a abolição dos escravos. E a monarquia, ela é um Estado, ela é um governo escravocrata, pode-se dizer. E ele era católico, humanista e antidogmático. Como que alguém é católico e antidogmático, né? Sendo que o catolicismo é fundado em dogmas. Ele era saudosista, porém não reacionário. Saudosista, aqueles que gostam do passado, que o saudam o passado, né? Porém ele não reacionário, não ser um tradicionalista a fundo. Aqui um pensamento muito interessante dele, para ver que ele tem características de criticar e ao mesmo tempo de quebrar algumas convenções. Por exemplo, aqui ele está criticando o fato das pessoas falarem que o uso do eu é pretensioso, olha só, e que é muito comum até hoje isso ser falado. Até no próprio curso de letras, nós vemos que estilisticamente, quando se usa o eu constantemente em um discurso, a pessoa está sendo arrogante, diria, considerada arrogante. Parece pretensioso o uso do eu. No entanto, a forma pessoal é a única que exclui toda a pretensão. Quem prega traduz impressões recebidas, não emite sentenças, mas quem se veda do uso do eu constitui forçosamente no oráculo. O que ele está querendo dizer? Que esse uso do eu, ele não é pretensioso, porque quando você usa o pronome reto, você está assumindo aquilo que você pensa. Do outro lado, ao contrário, se você não usa, por exemplo, o plural de modéstia, estilisticamente falando, quando nós usamos o nós no lugar do eu em alguns discursos. Esse sim é pretensioso, pois você não está assumindo totalmente o que é seu, certo? Joaquim, como escritor, ele é eloquente, pois ele não é intimista. Até em trechos autobiográficos, seu subjetivismo exibe um ego meio impessoal. Ou seja, ele diferencia-se como escritor por escrever do eu literário e não do eu próprio, do eu pessoal. Ele é impessoal em sua escrita, mesmo escrevendo em primeira pessoa. Ele não é dele, não é ele próprio que está escrevendo, não é genuinamente Joaquim, é o Joaquim literário. E essa diferença é muito marcante em sua prosa. Sua obra é constituída por Camões e Lusíadas, porque ele é realmente entusiasta em Camões. O abolicionismo, obra crítica e histórica, Balmaceda, um estadista no Império. Essa obra é constituída de 3 volumes, também uma obra histórica. Minha formação, a mais de característica autobiográfica, certo? Escritoras e discursos literários, discursos parlamentares, voltados mais para a política e área jurídica, e Amor é Dieu, não sei como pronuncia, em francês, são versos em francês. Ele também atuou na literatura francesa, como vocês podem ver. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os pré-modernistas, que são realmente os que foram considerados que deram abertura para o modernismo, por produzirem uma obra mais crítica. Nós vamos falar um pouco sobre sobre a biografia do Euclides da Cunha. E na próxima aula nós vamos dar uma olhada nas características literárias do mesmo e continuar com Graça Aranha, sua biografia e as características literárias.
Euclides da Cunha, ele ficou órfão muito cedo. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1866, mas ele foi criado pelos tios na Bahia. Ele frequentou a escola militar, que até então passava por uma fase de positivismo republicano. A escola passava. Na época, escrevia para a revista da escola, A Família Acadêmica, e por afrontar um ministro da Guerra do Império, ele foi expulso da academia. Já se vê um espírito bem crítico no Euclides da Cunha. Ele vai e afronta os que estão acima dele, falando, né? Tanto que ele foi expulso. Tá, e assim que foi proclamada a República, Euclides da Cunha volta para o Rio de Janeiro e retorna ao exército. E na Escola Superior de Guerra ele fez os cursos de artilharia, de engenharia militar e bacharelou-se em matemática e ciências físicas e naturais. É muito importante reparar na formação dele, porque vai influenciar a obra dele, principalmente Os Sertões, em características científicas, físicas, naturais. É interessante reparar nisso. Nesse período, ele casa-se com Ana Solon Ribeiro e, promovido a primeiro-tenente, passa a lecionar na escola militar. Ele passou a ser professor na escola. Ele foi para São Paulo trabalhar na Estrada de Ferro e foi chamado para servir na diretoria dos militares, na época da Revolta Armada. Ele também se pôs contra os maltratos aos presos e contra a pena de morte, certo? E aqui, quando ao regressar a Canudos, Euclides foi para São José do Rio Pardo, ao regressar de Canudos, porque quando ele foi para Canudos, ele presenciou a guerra entre si e ficou até o fim, até o fim da Guerra de Canudos. E por isso é muito importante, porque ele vivenciou muita coisa para depois escrever Os Sertões, tá? E ao regressar de Canudos, Euclides foi para São José do Rio Pardo, em São Paulo, para administrar a construção de uma ponte, para iniciar a construção de uma ponte. Ele começou a escrever a obra Os Sertões e publicou em 1902, que consagraria o panorama cultural brasileiro. Olha, com a obra, Euclides da Cunha pretendia não apenas contar o que presenciara no sertão, mas munido das teorias científicas vigentes do determinismo, positivismo e conhecimento de sociologia e geografia natural. Ou seja, tanto a formação dele quanto o que ele experienciou lá em Canudos, quanto ele experienciou de Canudos, ele influenciou muito, por isso a obra dele tem muita qualidade, muita propriedade para defender o que defende. Ele pretendia também compreender e explicar o fenômeno cientificamente. A obra constitui uma narrativa de estilo literário e de fundo histórico, apesar do fato recente e de rigor científico. Então, pessoal, é basicamente isso. Obrigada por participar até a próxima, viu? Na próxima aula, como eu já falei, nós vamos dar continuidade. Tenha uma olhada na obra de Euclides da Cunha, Nos Sertões, que é muito interessante, tem características regionais fortes. Isso vai influenciar o modernismo e significa muito para os outros autores do próprio modernismo. Também deem uma olhada em Graça Aranha, que é o que nós vamos estudar na próxima aula, ok? E é isso. Beijos, até a próxima. Ai, meu Deus.